A menopausa não é o fim, é um chamado da alma, é a iniciação da mulher sábia, e Ísis pode te guiar nesse renascimento. Olá, minha deusa linda, minha deusa egípcia, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Alessandra Paula, professora de história, historiadora, especialista em mulheres no Egito Antigo, sacerdotisa do Sagrado Feminino, e hoje eu quero conversar com você que está vivendo ou se aproximando da menopausa sobre um tema profundo. Como a deusa Ísis pode te guiar nesse momento como iniciadora espiritual? Então já pega sua água, seu chá, o seu cristal e vem comigo. A menopausa é muito mais do que o fim da menstruação. É o fim de um ciclo externo, mas o começo de um ciclo interno. Muitas mulheres sentem medo, tristeza, sensação de perda, mas o que a sociedade não nos ensina é que essa fase é um portal de renascimento. Você está sendo chamada para deixar para trás a mulher que servia ao mundo e renascer para a mulher que serve a sua alma, a sua sabedoria e a sua missão. E é aí que entra a deusa Ísis. Quem foi a deusa Ísis? A deusa Ísis foi uma deusa egípcia que foi casada com seu irmão. Por isso que as rainhas egípcias, elas geralmente se casam com o meio-irmão delas, tá? Tudo foi influência da deusa Ísis. A deusa Ísis se casou com seu irmão, Osíris, e enquanto vivos, os dois reinavam o Egito. Aí dizia a documentação que o Egito foi próspero no reinado deles. Quando fala que o Egito foi próspero em determinado reinado, é porque foi abençoado pelos deuses. Mas eles eram deuses, e houve sim uma época, segundo a mitologia egípcia, que os deuses viviam aqui na Terra. Então eles dois que eram responsáveis pela parte fértil do Egito. E o deserto ficou com mais dois irmãos, eram quádruplo irmãos, né? Quadrigêmeos. E dois outros irmãos que se casaram e foram viver no deserto, o deus Sete e a deusa Néftis. Ísis, como rainha, ela era super competente, maravilhosa, exercia muito bem o seu trabalho ao lado do seu faraó. Ela era a grande favorita dele, né? Quando a gente falar de outras rainhas, a gente explica melhor sobre isso. Só que em um determinado momento do casamento, ela escolheu não querer ter filhos naquele momento. Mas Osíris queria ter um filho. Então Ísis, enquanto ela conseguiu enrolar ele por muito tempo, enquanto isso ela foi estudando magia. Ela não nasceu a deusa da magia, ela tornou-se a deusa da magia. Por enquanto ela era a deusa rainha e arquétipo das esposas, por enquanto, tá? Ela não nasceu deusa da magia, ela tornou-se deusa da magia. Como que ela se tornou a deusa da magia? Ela se tornou a deusa da magia observando o sol, que ele morria e nascia todos os dias, crescia. O ciclo do sol é a eternidade Nerré, que é o ciclo do sol, que todos os dias nasce, vai crescendo, meio-dia ele está super forte e começa um processo de envelhecimento, até que ele entra na boca da deusa Nut, que é a deusa do céu. Lá ele vive dentro do corpo dela o sol noturno, em que ele passa por perigos e tal. Morre no segundo dia, no segundo seguinte, ele renasce. E isso acontece todos os dias. Então ela pediu para passear na barca do bisavô, né? Que o deus Sol era o bisavô dela. E observou como que era isso. Observou que quando ele ficava bem velhinho, ele babava. E pensou, dessa baba tem coisa boa, né? Então, outro dia, foi observando. Aí, ela pegou a baba do vovô,
fez essa baba uma serpente que picou o Deus Sol. E ela chegou para ele e falou: eu te dou a cura se você me falar o seu secreto e poderoso nome. Ele tentou enrolar, mas quando ele viu que ele ia morrer mesmo, o Egito, a terra, não teria mais sol, então ele, em segredo, falou para ela o seu secreto e poderoso nome. Nesse instante, ela se tornou a deusa da magia. Nasceu asas nas costas dela e ela teve o conhecimento dessa magia. Com isso, ela era a deusa rainha, arquétipo das esposas, deusa da magia. E nisso ela fazia a magia acontecer, do equilíbrio das cheias, do equilíbrio do Egito, né? Como esposa do faraó, também muito importante, né? A magia que ela fazia acontecer para o bom funcionamento do Egito, até que chegou um momento que Osíris falou: minha senhora, eu quero ter um filho, tá? E ela não queria. Então ela chamou a meia-irmã dela, Néftis. Meia-irmã não, irmã, pai e mãe. Chamou Néftis, vestiu Néftis como ela se vestia, usou o perfume que ela usava, embebedou Osíris e ele, desse relacionamento com Néftis, nasceu Anubis, o chacal, né? Só que Sete, o marido de Néftis, ele era estéril. Qual foi como foi a maneira, a explicação física dessa esterilidade do Deus Sete? Ele não tinha o saco escrotal. Ele nasceu sem aquilo, logo ele era estéril, tá? Néftis não podia aparecer lá grávida. Então ela ficou toda a gravidez lá, junto com Ísis e Osíris. Nasceu Anubis, ela ficou um tempinho lá e voltou para o deserto. Tem um termo egípcio que fala aberta pelo parto. A mulher que teve um filho, a constituição física dela muda. E ele sentiu essa diferença. Então o que antes era uma invejinha passou a ser ódio. Ele passou a odiar Osíris. E nisso ele tentou uma vez matá-lo, mas assim, numa festa, fez um caixão do tamanho de Osíris e tal. Aí ele tinha os comparsas dele, todo povo do mal tem os comparsas, né? Tinha os comparsas dele, aí todo mundo brincou de entrar, ih, não coube, ih, tô grande, ih, tô pequeno, mas Osíris coube certinho. Nisso que Osíris entrou, ele tampou o caixão e mandou para longe. Ísis, quando soube, transformou-se numa ave, pegou o caixão, catou Osíris e voltaram. E nisso, vida que segue. Sete chama de novo, vamos conversar, meu irmão, tô precisando conversar e tal. Errar uma vez, acreditar uma vez, tá, é meu irmão, vamos acreditar, mas aconteceu de novo. Ele foi conversar com o irmão. Nisso, o irmão esquartejou Osíris, espalhou cada pedaço num nomo do Egito, a cidade-estado. 33 pedacinhos. A cabeça de Osíris ficou em Ábidos, onde se tornou o centro de culto de Osíris, tá? O Ísis, quando soube disso, transformou-se novamente numa ave e catou pedacinho por pedacinho de Osíris, juntou magicamente, mas só que houve um pedacinho que se perdeu, porque tem documentação que fala que foi engolida por um crocodilo, tem uma outra documentação que fala que foi engolida por um peixe do rio Nilo, mas foi engolido o pinto de Osíris, tá? Ele foi engolido, então ele não pôde voltar à vida carnal, mas ela era a deusa da magia. Então, batendo as asas dela, aí também não teve mais escolha, agora tem que ter, né? Batendo as asas dela, retirou o esperma dela e
dele e colocou nela, e assim ela engravidou do deus Horus, né? E ela teve que se esconder e tal, criou o filho. Anos depois, esse filho entrou numa contenda, numa briga com Sete, que se tornou rei, se colocou como rei do Egito, enquanto o herdeiro não crescia. E o Egito foi ladeira abaixo, muita seca, muitos problemas e tal, por conta, aí a documentação explica que foi por conta do caráter, né, do faraó. Então, o que Ísis nos ensina? Ísis foi protegida por outros deuses, né? Ísis foi protegida pela deusa Hathor, que virou uma grande amiga. Ísis foi protegida pelo deus Tote. Então, nisso, Ísis nos ensina que você tem, mulher, o poder de escolha da sua vida. Você faz a magia na sua vida. Você melhora a sua vida, também pode piorar a sua vida. Então a deusa Ísis, ela vem nos ajudar nesse processo de reconstrução, para que a gente se torne mulheres mais fortes, mais conscientes, mais divinas. E Ísis nos convida a entrar na escuridão para renascer com poder. Ela nos ensina a curar também, pedaço por pedaço. Ela não reconstruiu o corpo de Osíris, que pôde ser mumificado e saiu de ser o deus do faraó e passou a ser o deus do mundo dos mortos, tanto que todo morto virava um Osíris. Osíris Ramsés, Osíris Tutancâmon, Osíris Akhenaton, todos eles, não só faraó, tá? Osíris Hermes Nefertari, todo mundo que ia para o mundo dos mortos era Osíris. E o deus Horus, filho deles, né, o falcão, ele se tornou aquele que era a reencarnação. Todo faraó era a reencarnação do deus Horus. Então o faraó vivo era o deus Horus. O faraó morria, virava Osíris e ia para o paraíso, tá? Então a menopausa, o que é a Ísis? Agora vamos trazer a Ísis para a menopausa. A Ísis também passou por esse processo, né? Tanto que ela só teve um filho, ela teve dificuldade para aceitar essa gravidez, mas ela teve que ter um filho para o Egito ter um herdeiro legítimo. Inclusive, Ísis e Néftis, elas iniciaram ou deram um pontapé inicial para duas instituições. A do concubinato, tá? A concubina não era, em Egito, concubina quer dizer companheira. E no caso a companheira não era do homem, era da mulher, tá? E as duas também foram as primeiras carpideiras do Egito. O que são as carpideiras? Aquelas mulheres que ficam chorando loucamente nos enterros, tá? Tem imagens delas chorando, rasgando as vestes sobre o corpo de Osíris. Então, na tradição ancestral, voltando ao século XXI, né? A menopausa era vista como uma iniciação da mulher anciã, da sacerdotisa, da visionária, isso antes do patriarcado. Agora, a mulher é o quê? Na menopausa? É um zero à esquerda, é infértil, não serve para nada. Agora vamos recapitular. Na tradição ancestral, as mulheres, as nossas muito ancestrais, as egípcias antigas, a menopausa era a iniciação da mulher anciã, da sacerdotisa, da visionária. Na adolescência, somos iniciadas pelo sangue que chega e a menstruação. Na menopausa, somos iniciadas pelo sangue que parte. Mas não é uma perda, é uma troca. Trocamos a fertilidade física pela fertilidade espiritual, criativa e intuitiva.
É um tempo de ouvir sua alma, sua intuição, suas visões. É o tempo é o tempo de parar e de se calar. É o tempo de se tornar guia para outras mulheres. E Isis está ali, te olhando nos olhos e dizendo: você é mais do que imagina. Você é magia. Você é sábia. E eu vou ensinar aqui para vocês um ritualzinho básico para a gente se conectar a deusa Isis. Né? Você vai precisar de uma vela branca ou azul. Escreva um papel que deseja deixar para trás. Tome um banho de ervas como alecrim, manjericão, lavanda, sempre do pescoço para baixo. Medite com um cristal, lápis lazuli, ametista, pedra da lua. Aí você vai colocar sobre a vela sobre um pires branco, um lugar que você acenda essa vela, tá? Você vai escrever nesse papel tudo o que você quer deixar para trás enquanto a vela tá lá se queimando, com uma mão, e com a outra mão você segura o cristal, tá? Mas antes de fazer tudo isso, prepara o banho, já deixa lá preparadinho no chuveiro, no banheiro, tá? Você vai escrevendo, depois que você escreveu o que você quer deixar para trás, aí você queima na chama da vela, tá? E fale o seguinte: deusa Isis, guia-me nesse renascimento. Eu sou a mulher que desperta. E se essa mensagem tocou o seu coração, curta esse vídeo e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, você sente que está vivendo um renascimento? Isis tem te chamado também? Lembre-se, você não está sozinha. Você é filha da deusa, você é mulher e está apenas começando uma nova era. Gratidão, meus amores, e até um próximo vídeo. Beijo!